Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 com o professor Humberto. Hoje na aula de Matemática 1 nós vamos dar continuidade às figuras planas a qual nós estamos fazendo aí um estudo, né? Nossa última aula foi sobre os paralelogramos, que são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos, né? Os lados opostos, nesse caso, são paralelos. Já hoje nós vamos falar sobre o trapézio. Nós vimos anteriormente que o trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Se eu observar, por exemplo, esse trapézio ABCD, nós vamos observar que o lado AB é paralelo ao lado DC. Eu posso prolongar aqui que os dois não vão se encontrarem. Já o lado AD e BC, se eu fizer o prolongamento, os dois se encontrarão aqui em cima. Então eles não são paralelos, são na verdade concorrentes, tá? Os lados paralelos são chamados de base do trapézio. Então nesse caso o lado AB e DC são as chamadas bases do trapézio. Já nesse trapézio EFGH, os lados EF e GH são paralelos, então são as bases do trapézio. Já os lados EH e GF são concorrentes, os prolongamentos se encontram aqui em um determinado ponto, tá? Então EF é a base, menor no caso, e GH a base maior. Um trapézio ele pode ser classificado em isósceles, retângulo ou escaleno. Quando é que o trapézio é chamado de isósceles? Quando os lados não paralelos têm as medidas iguais. Nesse caso, nesse trapézio ABCD, quem são os lados não paralelos? AD e BC. Se os dois tiverem a mesma medida, esse trapézio é chamado de trapézio isósceles. Quando é que um trapézio é chamado de trapézio escaleno? Quando os lados não paralelos têm medidas diferentes. Nesse caso, os lados é H e GF. Esses dois lados têm medidas diferentes, então o trapézio é chamado de trapézio escaleno. E o trapézio será chamado de retângulo quando um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Como assim, professor? Quando um dos lados não paralelos formar um ângulo de 90 graus com as duas bases, tá? Perpendicular significa se cruzar, formando um ângulo de 90 graus. Então aí um trapézio isósceles, tá? Lados não paralelos com medidas iguais. Um trapézio escaleno, lados não paralelos com medidas diferentes, e um trapézio retângulo, onde um dos lados não paralelos forma ângulo de 90 graus, é perpendicular às duas bases. Tá ok? Aqui uma informação para vocês, uma curiosidade, sobre um músculo humano exatamente chamado de trapézio, né? Aquele músculo que fica aí nas costas, próxima à região do pescoço, certo, turma? E parte aqui também das costas, né? A função do músculo trapézio é auxiliar na movimentação das escápulas, dos ombros e dos braços, tá? Exatamente a movimentação aqui dessas escápulas. Ele se liga ao músculo esternocleidomastoideu, localizado no pescoço, que é exatamente esse músculo aqui, auxiliando na movimentação da cabeça, tá? Então aí o trapézio também dá nome ao músculo aí de sustentação do nosso corpo, o músculo que fica nas costas, né? Veremos agora duas propriedades do trapézio isósceles e a verificação de uma delas. Primeira propriedade: em um trapézio isósceles,
os ângulos das bases são congruentes 2 a 2. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Nesse trapézio isósceles aqui, onde o lado AD tem a mesma medida do lado BC, os dois ângulos da base têm a mesma medida. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo B e o ângulo C tem a mesma medida do ângulo D. Lembrando que a soma desses ângulos devem ser exatamente igual a 360 graus, como qualquer outro quadrilátero. Tá ok? Segunda propriedade. As diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Ou seja, as diagonais dos trapézios isósceles possuem a mesma medida, possuem o mesmo tamanho. Essas duas propriedades são específicas para os trapézios isósceles. Tá ok? E aqui, ainda nessa mesma página da explicação, eu vou resolver aqui para vocês, só dar uma ideia das propriedades aí aplicada na primeira questão, tá certo, turma? Sabendo que um determinado trapézio isósceles, um dos ângulos mede 52 graus, calcule a medida dos demais ângulos desse trapézio. Professor, são 4 ângulos. Foi dada a medida apenas de um. É o suficiente para a gente determinar os outros ângulos, outros 3 ângulos? Quando o trapézio for isósceles, a resposta é sim. Isso vai ser o suficiente para a gente determinar a medida dos outros ângulos, tá? Por exemplo, nós temos aí o trapézio isósceles, formato de um trapézio isósceles, tá certo? Aqui o ângulo de 52 graus, o ângulo agudo de 52 graus. Segundo a propriedade que foi descrita lá para nós, os ângulos da base de um trapézio isósceles têm a mesma medida. Isso quer dizer que se esse ângulo é um ângulo de 52 graus, esse ângulo aqui também vale 52 graus. E professor, os ângulos de cima? Para determinar o valor dos ângulos de cima, eu posso fazer o seguinte, turma. No caso da base menor, né? 52 mais 52 dá 104. 104 para 360, falta 256. Se eu dividir 256 por 2, porque os dois são iguais, vai dar 128 para cada um. 128 para esse ângulo da base menor, também 128 para o outro ângulo da base menor, tá? E aqui eu gostaria de fazer uma observação a vocês. Isso aqui pode facilitar a resolução de algumas questões aí da atividade de vocês, tá? Os ângulos que ficam entre os lados não paralelos, né? No caso aqui cortando as duas bases, a soma desses dois ângulos no trapézio isósceles sempre será igual a 180, tá? Aqui, por exemplo, 128 mais 52, e aqui a mesma adição que vai resultar no ângulo de 180 graus. Isso pode facilitar aí a resolução de muitas questões relacionadas a trapézio isósceles. Tá certo, turma? Então, no mais, vou deixando aqui um abraço para vocês. A página da atividade se encontra na agenda. Dê uma olhadinha na agenda. Essa semana nós teremos aí o nosso encontro semanal do Plantão Tira Dúvidas. Resolva a atividade para que a gente possa tirar as dúvidas aí no plantão na quarta-feira. Tá bom, turma? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.